Bom, essa é a apresentação que eu preparei para vocês. Espero que vocês gostem. Os meus votos são os mesmos dos professores. Eu espero que a gente possa atravessar essa fase da melhor maneira possível. Eu entendo que contabilidade seja um assunto chato, mas, por exemplo, eu sou uma pessoa que gosto muito de contabilidade. Eu aprendi a gostar da contabilidade durante a minha faculdade que eu fiz. Eu estudei onde eu trabalho, eu fui aluno da UFRJ. E lá eu gostei muito, fiz um mestrado em contabilidade, então eu me aprofundei bastante. E eu entendo que isso seja um assunto um pouco estranho para quem não é da área. Então, esses assuntos que a gente vai tratar aqui é um dos assuntos que eu acho que envolve um pouco de mistério, digamos assim, né? Então, não é uma coisa muito trivial de entender. Então, eu vou procurar falar bem calmamente e vou tentar fazer com que vocês vejam a beleza que tem por trás disso, tá bom? Mas assim, se eu tiver um pouco de recusa, realmente vai ser uma coisa meio complexa. E se tiver qualquer dificuldade, você vai reportar isso para mim, por favor. E a gente vai ver como vai lidar com isso. Outra coisa que eu esqueci de falar. Eu estou fazendo a gravação dessa aula. Tá? Então, tudo que está sendo exibido aqui na minha tela vai para o YouTube e eu vou colocar o link lá. Então, você vai poder ver de novo. E quem não viu vai poder ver também. Professor, aqui não tá aparecendo que tá gravado, Não, não. não, eu sei, porque eu gravo fora do Meet. Ah, Tá tá. bom? O meu Meet, ele é de um... Eu não é um Meet do meu Google. Então ele não oferece para mim esse recurso. Tá bom? Mas está gravando. Bom, vamos lá, pessoas. Me interrompam se for necessário. Vamos lá. Então nós temos a unidade 4. Nós já fizemos a unidade 1, 2 e 3. Tá? Foi meio atabalhoado. Eu fiz lá minhas primeiras aulas no YouTube. Ainda sem muita experiência. Essa apresentação que eu faço hoje já é uma apresentação que conta com alguma experiência minha. Então, como eu disse, eu tenho outras dedicações na própria universidade, num órgão chamado Conselho Regional de Contabilidade, onde eu tenho quase toda semana 2, às vezes 3 reuniões. Então, desde o início da pandemia para cá, eu estou fazendo muitas reuniões. Eu peguei uma certa prática de fazer essas apresentações. Então, vamos ver aí se eu vou conseguir juntar nessa nossa aula de hoje tudo que eu aprendi até agora. Então, nós vamos para a unidade 4, que se chama Operações envolvendo contas de resultado. E no nosso assunto primeiro, que é o princípio da competência. Eu preciso primeiro tentar lembrar para vocês o que é conta de resultado. Eu vou fazer uma pergunta. Se alguém souber a resposta, eu vou aguardar aí uns 2 ou 3 segundos para alguém se manifestar. Se passarem 2 ou 3 segundos, ninguém falar nada, eu sigo. Alguém sabe me falar o que é conta de resultado? Ok. Conta de resultado é tudo que a gente chama de receita ou despesa. Então, se eu estou falando de receita, ou se eu estou falando de despesa, eu estou falando de contas de resultado. Ok? Então, envolvendo contas de resultado significa falar de receitas e despesas, que é uma coisa importante para as empresas, é uma coisa importante para a contabilidade. A primeira vez que eu ouvi falar sobre receita, eu gravei o seguinte, que deve ser o que está na cabeça de vocês. Receita é tudo que entra e despesa é tudo que sai. De uma certa maneira, isso está correto, numa abordagem muito superficial, que não vai ser boa para a gente aqui, estudando um curso técnico de administração. O que nós temos por trás de receita e o que nós temos por trás de despesa é bem mais complexo do que simplesmente isso. Deixa eu ver que está chegando alguém aqui. Bom, então, envolvendo contas de resultado, significa que a gente vai falar de receita e despesa. Tá? E quando a gente, dentro desse assunto de contas de resultado, fala de princípio de competência ou simplesmente competência, não tem a ver
não tem a ver com aquela ideia que a gente possa ter de competência de que eu sei alguma coisa, né? Então, eu vou construir uma ponte, eu tenho competência para construir essa ponte, eu tenho conhecimento. Não é isso, tá? A competência para a contabilidade, ela identifica uma determinada data onde algo aconteceu, que nós vamos chamar de fato gerador. Vou falar lá no final, tá? Então, a contabilidade reconhece receitas e despesas por uma coisa que a gente chama de fato gerador. Então, chegou mais um. Calma aí que eu tenho que ir lá para abrir a porta para Larissa. Ok? Então, na contabilidade, a contabilidade hoje em dia, na grande maioria dos casos, atua pelo princípio da competência. Isso significa dizer que as receitas e despesas, elas passam a existir para a contabilidade por um detalhe chamado fato gerador. O que seria um fato gerador? É algo que acontece e que identifica que uma receita e uma despesa ocorreram. Aí, por exemplo, poxa, uma empresa tem uma receita fazendo vendas. Entrou dinheiro, não é receita? Sim, entrou dinheiro, é receita. Mas não necessariamente quando eu tenho receita, necessariamente entrou dinheiro. Tá? Então, por exemplo, pode ser que eu faça vendas à vista, pode ser que eu faça vendas a prazo. Pelo regime de competência, mesmo quando eu vendo a prazo, então naquele momento que eu vendi, digamos, hoje, dia 27, fiz uma venda de R$100 pelo cartão de crédito. Então a empresa não recebe naquele dia, só vai receber quando o cartão de crédito pagar para ela aquela venda. Entendeu? Pelo regime de competência, aquela receita vai ser reconhecida na data de hoje, dia 27. Mas pelo outro regime, que é o regime de caixa, só vai reconhecer quando o banco mandar o dinheiro para mim. Então, a nossa missão hoje é entender a diferença da competência para o caixa e entender que a contabilidade trabalha pelo regime de competência. Lá no final eu vou dar um exemplo com seguros e a gente vai parar por aí, tá? Só vou apresentar o exemplo, vou falar algumas coisas, vou mostrar alguns números e a prática do exercício a gente vai fazer na outra aula para ir devagar. Então, o que a gente tem que aprender hoje é isso daí. Se você baixar o material, o PDF depois, eu prestaria atenção nesse primeiro slide aí. Eu tenho que entender o que é o princípio da competência, que é o assunto da aula, tá? Vamos lá. Então, o nosso objetivo dentro dessa questão da competência é fazer ajuste de conta de receita e de despesa. Ok? Então, fazer ajuste é uma outra coisa que a gente tem que aprender depois que a gente entende o que é competência. Tá? Então, fazer ajuste já é só para a aula que vem, que nós vamos fazer exercício. Ok? Para eu fazer o ajuste na aula que vem... Ok. Oi? Pois não? Não, professora, eu só respondi ok. Ah, tá joia. Pode responder ok a hora que você quiser, tá? Sem problema. Então, fazer ajuste, esse verbo ajustar, nós vamos praticar depois, tá? Então, hoje entender o que é competência e depois vamos proceder aos ajustes. Então, eu cito aí um exemplo. E o exemplo de seguro é um exemplo muito usado quando a gente dá aula na faculdade sobre competência, é um exemplo muito usado para a gente entender como que o princípio da competência funciona. Tá? Então eu peguei esse exemplo muito usado e trouxe para vocês. É o primeiro que eu estou mostrando, vou falar geral sobre ele, de maneira geral, vou guardar ele para o final da apresentação de hoje. Tá? E aí na próxima aula a gente vai pegar ele e vai dissecar, vai começar a trabalhar em cima desse exemplo aí. Vamos ver. Um exemplo de um seguro cujo valor é R$ 1.200. Por que eu usei 1.200? Porque nós temos 12 meses no ano. Tá? Então, o fato dele ter 1.200 de valor é importante para eu fazer contas de cabeça.
Por exemplo, se eu precisar, porque o seguro normalmente começa num ano e termina no outro. Então isso é perfeito para a gente entender o princípio da competência. E aí, como cada mês é R$ 100, se faltam 3 meses para terminar o ano, é fácil de eu fazer uma conta, né? 3 meses, 300. Então, se 300 tem competência para esse ano, é porque 900 vão ser de competência do ano seguinte. Vamos imaginar o contrário. Eu comprei o seguro em fevereiro. Então, passou o mês de janeiro, mês de fevereiro eu compro o seguro. Quantos meses eu tenho até o final do ano? De fevereiro até dezembro, já que passou janeiro, eu tenho apenas 11 meses. Então, um seguro de 1.200 vão ficar de competência desse ano 1.100. E 100 vão ficar para o ano seguinte. Então, é fácil de fazer conta de cabeça. Os primeiros exercícios precisam ser assim para a gente entender melhor. Tá? Se eu colocasse aqui um seguro, por exemplo, de R$ 4.857,25, vai ser uma coisa difícil da gente fazer de cabeça. Então, o valor do seguro é 1.200. Com prazo de 1 ano, os 12 meses. Detalhes sobre esse seguro: pagamento à vista. Então, isso também é importante, porque num determinado mês, eu pago o seguro de 1.200 e a empresa recebe o seguro de 1.200. Ok? O exemplo que eu fiz, se não me engano, foi em julho, está aqui. No mês de julho houve esse pagamento. Sem eu estudar contabilidade, o que eu raciocino? Que eu que paguei o seguro, tive uma despesa de 1.200 naquele mês. E eu que vendi o seguro, tive uma receita de 1.200, porque saíram 1.200 do meu bolso que paguei e entraram 1.200 no meu bolso que recebi. Porém, o seguro cobre 1 ano. E é aí que está o que eu tenho que entender. Como a cobertura do seguro é de 1 ano, eu tenho que dividir o valor de 1.200 por 12 meses. Então, embora a movimentação de caixa tenha sido no mês de julho, eu tenho que dividir o valor do seguro, 1.200, pelo prazo, 12 meses. Eu tenho que entender que o seguro vai cobrir cada mês com R$ 100. Então, o trabalho da contabilidade, observando o princípio da competência, o nosso assunto, é distribuir 1.200 em 12 meses. Como eu disse, é uma conta fácil. 1.200 por 12 dá 100. Cada mês vai ter uma despesa de R$ 100, porque eu tenho que olhar para a competência, não para o caixa. Então, eu tenho que começar a entender essa diferença. O dinheiro entrou e saiu, mas isso não quer dizer despesa ou receita, quer dizer só movimentação financeira. Bom, então nós temos aí o pagamento à vista, a cobertura que é de julho de 2019 até 30 de junho de 2020, então de julho de um ano até junho do outro. E qual é a característica que eu tenho que entender? É despesa para quem paga e receita para quem vende. Só que não é nessa base simples de 1.200 em junho, em julho, desculpe, que foi o dia do pagamento e do recebimento. Tá? Então, a receita e despesa de seguro vão ser 100 por ano. Então, vão ser 6 meses em 2019, 6 meses em 2020. Tá? Então, é isso basicamente que eu tenho que entender na aula de hoje. Vamos seguir. Esse foi o texto que eu coloquei no AVA no dia 13. Okay? Procurei colocar da melhor forma possível, o mais simples possível, porém, eu tenho que concordar com vocês, alguns devem pensar, ainda está muito complexo. Mesmo o professor tendo feito uma simplificação, quando eu leio assim, por exemplo, a contabilidade opera normalmente considerando o que chamamos de princípio tal. Chegou mais alguém, só um segundinho. Então, como eu estava dizendo, né, o que chamamos de princípio da competência e dessa forma obedece é muita coisa. Opa, chegou mais gente. Na hora que chega alguém, eu tenho que parar para ir lá e abrir a porta. Então, eu procurei resgatar o texto que eu coloquei no AVA, no PDF. Tá? Espero que vocês tenham lido. Acho que vocês ficaram conforme essa menina que vai aparecer aí. Ó.
né? Caramba, como é que eu vou entender isso daí? Então, o que, que eu fiz? Fui lá no texto do Ava, trouxe ele para a gente estudar e vou tentar pegar dentro do texto, vou fazer uma peneirada para ver o que, que realmente importa ali dentro para a gente fixar hoje. Tá? Então, vamos ver. Vamos ler, então, por partes esse texto, para a gente pegar uns pedacinhos dele, ler um por um, para poder entender melhor. Então, eu resolvi marcar de amarelo as coisas que eu acho importante. E aí, daqui para o final, a gente vai ficar só em cima disso daí. Vamos começar com a primeira coisa que eu marquei, a contabilidade, que é o nome da nossa disciplina, e é o que a gente efetivamente está estudando. Tá? E logo depois vem princípio da competência. Então, vamos tentar ver como é que contabilidade e princípio da competência eles estão unidos. Então, eu queria dizer o seguinte. Hoje em dia, de bastante tempo para cá, a contabilidade sempre opera pelo princípio da competência. Tá? E por que existe um princípio da competência? Porque também existe um regime chamado de regime de caixa. Por exemplo, eu hoje estou morando aqui, o lugar onde eu estou é a minha casa, eu moro num condomínio, num prédio de apartamentos. O meu prédio, nós pagamos o condomínio. E a contabilidade do condomínio, ela é pelo regime de caixa. Então, o condomínio onde eu moro, onde você mora, ele só reconhece a receita quando o dinheiro entra na conta. Só reconhece a despesa quando o dinheiro sai da conta. Tá? Então, o condomínio, ele, digamos assim, as pessoas que estudam os condomínios preferem fazer a contabilidade do condomínio no regime de caixa. Porém, é algo bem raro. Tá? Uma empresa qualquer que você possa pensar, vamos supor, uma padaria, uma loja de carros, um supermercado, praticamente todos, bancos, comércio, operam pelo regime da competência. Tá bom? Então, tem quem trabalhe com regime de caixa. Outra coisa que é interessante, acho que eu cheguei a falar para vocês, eu gosto muito de finanças pessoais. Então, nas finanças pessoais, é melhor trabalhar pelo regime de caixa. Então, eu, Luiz Antônio, eu tenho a minha contabilidade pessoal. E lá eu uso o regime de caixa. Ok? Porque dá muito trabalho fazer o regime de competência nas contas pessoais. Então, o regime de caixa pode ser usado, mas é muito raro. Então, contabilidade e princípio de competência estão unidos. Tá? Quando eu penso contabilidade, é algo que eu não preciso falar. Eu vou usar o regime de competência. Bom, seguindo vem depois, fatos geradores das receitas e despesas. Então, ligando essa citação, fato gerador de receita e despesa, a princípio de competência. Quando eu falo competência, eu falo de fato gerador. Ok? Então, nós vamos ter que identificar o que são fatos geradores. Não hoje, nos exercícios. Então, quando eu falar para vocês, lembra daquele verbo ajustar? Façam o ajuste dessa receita, façam o ajuste dessa despesa. O que eu tenho que saber? O fato gerador. Onde está o fato gerador? Está aqui o fato gerador. Então, quando o fato gerador ocorrer, ali está ocorrendo receita ou despesa. Então, se eu estou estudando o princípio de competência, o motivo da aula, eu tenho que saber o que é fato gerador para proceder aos ajustes, aquele primeiro verbo que veio lá na aula. E depois, movimentação em caixa, que é a última coisa que eu marquei. Eu tenho que diferenciar o princípio da competência do regime de caixa que se orienta pela movimentação em caixa. E eu vou dar aqui 2 exemplos bem simples para a gente diferenciar ambos. Depois eu termino voltando para o exemplo do seguro. Então, eu vou voltar aqui na anterior. Tá lá, ó. Contabilidade e princípio da competência. Os 2 primeiros que eu marquei de amarelo. Tá? Então, já começo com eles aqui, ó. Contabilidade e princípio da competência. Então, para eu ter contabilidade,
Se eu não cito sobre isso, não falo nada. Vou falar de contabilidade. Eu já sei que eu estou falando que a contabilidade está dentro do princípio de competência. Tá? Então, eu tenho que entender que o princípio da competência tem a ver com o regime contábil. Então, qual é o regime que aquela empresa atua? É o regime de competência ou é o regime de caixa? Automaticamente, sempre é regime de competência, a menos que eu fale. Quando eu quiser dizer que é de caixa, eu tenho que falar, essa contabilidade é feita pelo regime de caixa. E aí muda para aquela empresa. Mas, no geral, sempre é regime de competência. Então, o que é o regime de caixa? É o reconhecimento por movimentação financeira. O que é movimentação financeira para a aula de hoje? É entrada e saída de dinheiro, tá? Isso é movimentação financeira. Entrou dinheiro, movimentação. Saiu dinheiro, movimentação, tá? E aí, no caso, como a gente está falando de receita e despesa, uma movimentação de entrada é uma receita, e uma movimentação de saída, uma despesa. Por exemplo, dia 10 eu tenho que pagar o meu condomínio. Então, quando eu vou lá e pago o condomínio dia 10, pelo regime de caixa, eu coloco lá, despesa com condomínio. Ok? Porque naquele dia saiu dinheiro para eu pagar condomínio. Ao contrário, aqui o condomínio, quando o meu dinheiro entra na conta do condomínio, ele acusa lá, no dia 10, o Luiz Antônio pagou uma receita para mim do valor do condomínio. Tá? Por quê? Porque entrou dinheiro naquela data. Então, o regime de caixa, ele não quer saber de valores a prazo. Não importa para ele. Ocorrem, mas ele não registra. Só registra quando entra ou sai dinheiro. Tá? Já o regime de competência, o motivo da aula, o reconhecimento de receita e despesa é pelo fato gerador. Tá? E aí, como é que seria o fato gerador nesse caso do condomínio? É um pouquinho mais chato de entender. Vamos lá. Estamos no mês de agosto, dia 10 agora, passado, eu paguei o condomínio. Como é que seria pelo fato gerador? Se eu pago o condomínio do dia 10 de agosto, é porque o mês de julho, o mês anterior, eu usei o condomínio. Ok? Então, durante o mês de julho, eu uso o condomínio para pagar dia 10. Onde está o fato gerador? Está no mês de julho. Então, no dia 31 de julho, se eu estivesse fazendo a minha contabilidade pessoal por competência, no dia 31 de julho, eu iria dizer para a minha contabilidade que eu tive uma despesa de condomínio no mês de julho. Ok? Embora não tenha pago, eu só vou pagar no mês de agosto. Então, o fato gerador da despesa de condomínio, na minha contabilidade, é o fato de eu ter usado o condomínio. Então, usei o condomínio, isso é um fato gerador. Um exemplo fora da contabilidade. Professor. Pois não, pode falar. Então, o fato gerador é o motivo pelo qual você teve ou uma receita ou uma despesa? Excelente definição. É isso aí, é um motivo. Ok? Beleza. Tá bom, obrigada. Nada. Então, eu vou dar um outro exemplo para usar até a contribuição da colega para usar a palavra motivo. Vamos supor, fora de contabilidade, tá? Só para eu saber o que é um fato gerador. Vamos supor que eu estou dirigindo o meu carro e o sinal fecha. E eu estou andando e ignoro o sinal fechado. Atravessei o sinal fechado. Tá? Professor, licença. Pois não? O João Pedro caiu, ele tá pedindo se você pode aceitar ele de novo, por favor. Mas não está aparecendo aqui que ele está pedindo. Tá, vou avisar ele. Tá bom. Porque quando aparece alguém, eu recebo um sinal sonoro. Aí eu vou aqui na tela e aperto. Não teve o sinal. Então, se eu atravessar o sinal e quando o Pardal faz a foto do meu carro, ele está registrando o fato de eu avançar o sinal. O fato de eu avançar o sinal significa, para a lei de trânsito, que eu incorri naquela transgressão. Então, o Detran vai falar para mim assim, olha, tem esse fato gerador aqui, você atravessou o sinal. Ok? Então, algo aconteceu que um determinado sistema identifica para tomar providência. Então, como a colega perguntou do motivo, então,
O fato gerador é um motivo. Com os exercícios, nós vamos procurar os motivos para fatiar aquela despesa e aquela receita de 1.200 entre os anos de 2019 e 2020. É um exercício muito, muito simples. Muito simples. A conta que a gente tem que fazer é bem simples. Eu só tenho que entender a diferença. E, inicialmente, separar esses dois mundos. Que quando a gente está fora da contabilidade, não faz sentido para a gente. Mas como a gente está, como no caso de vocês estão se formando em técnicos em administração e vocês vão provavelmente conhecer o interior das empresas, a gente tem que saber como que as coisas atuam dentro da empresa. Então, a contabilidade não pode ser um assunto muito distante, né? A gente tem que ter uma aproximação. Deixa eu ver. Alguém quer tentar sugerir algum exemplo sobre fato gerador? Eu dei esse exemplo do carro atravessando. Professor, Pode falar. uma coisa que, sei lá, eu tenho uma padaria e alguma coisa na padaria quebra, uma balança lá, alguma coisa assim. A manutenção dessas coisas conta como fato gerador? Sim, sim. Não é bem um exemplo muito aplicado, mas sim, conta sim, tá? Por exemplo, a balança quebrou, então eu vou proceder ao conserto dela. Então eu posso dizer que isso é um fato gerador. Só que a ideia do fato gerador, na verdade, é porque esse exemplo que você deu, ele tem, aos olhos da contabilidade, ele é bem simples, então ele é muito fácil de identificar. O caso do fato gerador é quando existe alguma dificuldade para você perceber que existe alguma coisa. Eu vou usar um exemplo da padaria, já que você falou da padaria, tá? Por exemplo, a farinha para fazer o pão, tá bom? Então, é muito difícil para mim, se eu for contabilizar cada vez que eu vou lá e pego a farinha para fazer o pão, tá? Então, peguei 1 quilo hoje, aí vou lá e dou baixa de 1 quilo. Peguei 5 quilos hoje, vou lá, dou baixa de 5 quilos. Isso é muito ruim, tá? Tem uma maneira na contabilidade que a gente faz o seguinte: a gente mede o estoque de farinha no início do mês e mede o estoque na farinha no fim do mês. Vou dar um exemplo. Tem 100 quilos no início do mês e tem 10 quilos no final do mês. 100 no início, 10 no final. O que aconteceu com essa diferença de 90? Eu usei para fazer o pão. Ok? Então, o ajuste para essa conta vai ser identificar esse fato gerador de ter saído essa farinha, que eu não acompanhei dia a dia. Eu simplesmente fiz uma medida no início e outra medida no final. Então, alguém vai lá com um papel, aí vê o estoque da farinha e anota 10. No final do mês tem 10 quilos. Quando entra no sistema, o sistema sabe que ele começou o mês com 100 e terminou, você coloca que ele terminou com 10, ele faz a conta. 100 tinham, 10 agora existem, diferença 90, 90 saíram, tá? Então, esse seria um exemplo de um fato gerador, assim como o da balança, como você falou, só que esse da farinha é um pouquinho mais complexo, que vai realmente precisar de eu fazer uma conta, aquela coisa toda. Como a balança quebrou e eu vou ter que consertar, tem uma nota fiscal para dizer que teve conserto, não é tão difícil assim, embora sim, a sua pergunta procede, teve um fato gerador, tá bom? Algum outro exemplo antes da gente seguir? Pagar o IPT1 é um exemplo, professor? É um perfeito exemplo, tá? Agora, olha só, o IPTU tem uma questão muito parecida com o seguro. Vê se você fala para mim o que eu estou pensando aqui. Qual é a característica do IPTU que parece com o seguro? Que você paga pela anual? E isso aí, as duas coisas. O fato de eu pagar e o fato dele ser anual. Tá? É exatamente isso. Eu, por exemplo, eu consigo, dentro do meu orçamento, quando o meu IPTU chega, eu pago à vista, porque tem um desconto, então eu consigo. Agora, teve anos que eu não consegui. Então, o que eu precisei fazer? Parcelei o pagamento do IPTU. Agora, olha só, independentemente de eu pagar o IPTU de uma vez só, ou pagar ele parcelado, como a menina que eu não vi o nome estava falando, ele vai ser... Ana Lu. Ana Lu.
Ana Luísa, tá certo. Ana Não, Luísa. tá, minha sobrinha também é Ana Luísa, a gente chama ela de Ana Lu. Então, e Ana Luísa, isso que você falou, eu posso pagar de uma vez só ou posso pagar em 10. Mas repara, esse exemplo é perfeito. Independentemente de eu pagar parcelado ou pagar de uma vez, que é uma questão de movimentação financeira, por competência, o IPTU é do ano todo. Então, qual é a despesa de IPTU? Ok? No ano é aquele valor, tudo bem, mas se eu quiser usar o apartamento 5 meses só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o valor do IPTU, dividir por 12 para achar um mês e aí multiplicar por 5. Isso é aquele ajuste que a gente está fazendo. Tá? Então a gente vai aprender a fazer essa conta depois. O exemplo foi perfeito do IPTU. Tá bom? O IPTU tem competência anual, porém pode ter um pagamento à vista ou a prazo. Você ia falar de novo, Ana Luísa? Que eu vi aqui que você acendeu. Não, eu só agradeci. Eu que agradeço, tá? Agradeço muito a sua participação. Vamos lá. Então, nós tivemos os exemplos, tá? O seguro é o que a gente vai fazer. Pode ser que, se eu lembrar, eu faço com o IPTU também, mas a minha intenção é não prosseguir muito para a gente não complicar, tá? Mas foram exemplos perfeitos. Então, regime de caixa e regime de competência. Vamos seguindo. Uma diferenciação, colocando na mesma tela os dois regimes. Tá? Regime de caixa. Isso aí é como se eu tivesse que ter matéria mesmo. Isso aí, essa tela também é muito importante. Eu tenho que saber que regime de caixa, no regime de caixa, a receita e despesa só com movimentação de dinheiro. Tá? Então, no regime de caixa, se tiver uma pergunta assim, tem reconhecimento de regime de caixa de receita e despesa a prazo? A resposta é não. Por quê? Eu só vou reconhecer receita e despesa quando tiver movimentação de dinheiro. Tá? E lembrando que regime de caixa não é comum, é exceção. Inclusive, a nossa matéria é em cima do regime de competência, esse que vem agora. Tá? No regime de competência, eu reconheço receita e despesa com ou sem movimentação de dinheiro. Então, é aí que tem a diferença do regime de caixa. No regime de caixa, só quando o dinheiro sai ou entra. No regime de competência, pode ter com movimentação de dinheiro e pode ser com movimentação a prazo. Ok? E eu esqueci de colocar aí. O que tem, qual é o termo associado a regime de competência? Fato gerador. Ou motivo, como foi falado. Tá? Eu tenho que identificar o fato gerador. Então, a contabilidade que nós vamos estudar em qualquer momento, seja esse ano ou ano que vem, tá? Ela opera pelo regime de competência. Tá? Então, só vai para o regime de caixa se for dito. Sempre é regime de competência. E aí, a mesma coisa que eu falei, ó, voltando aqui. A mesma coisa que eu falei nesse slide, vou abrir aqui. Um exemplo do regime de caixa. Uma empresa vende à vista e recebe 1.000. Tá? Então, eu vou dizer, teve receita para a empresa. Professor, Oi, pois não? uma aluna perguntou aqui se é por isso que em alguns lugares o cartão de débito não é aceito? Eu diria que o cartão de crédito não seja aceito por um motivo desse. Tá? Mas o débito, o débito entraria praticamente no dia seguinte, então é mais fácil de atender, mas pode ser por isso também, tá? Procede sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não estou lendo aqui. Vamos ver aqui. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia. Que está sem microfone, né, Mariana? Então, eu acho que é isso, Mariana. Por nada. Então tá, mas eu não diria que é exatamente pelo cartão de débito, mas mais pelo cartão de crédito, mas é exatamente por isso, tá?
Porque quando eu, lojista, vendo com cartão de crédito, o cartão só vai me pagar daqui a 20, 15, 30 dias. Então, eu prefiro receber à vista. Então, pelo regime de caixa, a empresa vende à vista e recebe 1.000, houve receita. Vamos ver o segundo caso. Empresa vende a prazo e vai receber 1.000 em um mês. Só haverá receita quando os 1.000 entrarem. Isso se for regime de caixa. Tá? Então, quando tem venda à vista, a empresa na contabilidade, no dia da venda, ele registra a receita. Tá? Se vendeu a prazo, a empresa não registra a receita naquele dia. Tá? Então, pode ter usado o exemplo da Mariana agora. Usou o cartão não de débito, mas o de crédito, que o dinheiro só vai entrar mês que vem. Então, só quando o dinheiro entrar, aí ele vai lá e registra. Dia tal que entrou o dinheiro é a receita daquela venda que eu fiz mês passado. Tá? Então, no regime de caixa, eu só registro receita se tiver entrada de dinheiro. Regime de competência. Haverá receita nos dois casos. Eu achei que tinha entrado alguém. Haverá receita nos dois casos. Quando a empresa vende à vista e recebe 1.000, ou quando a empresa vende a prazo e vai receber 1.000 em um mês. Tá? Então, o regime de competência é o que a gente vai usar. E aí eu tenho que saber o regime de caixa só para saber a diferença. Se não me engano, turma, esse já é o penúltimo slide. Já vamos, daqui a pouco, concluir. Então, é isso aí. Acho que já é a próxima, já é a última mesmo. A outra só é para me despedir. Então, para a nossa próxima aula, repara, não precisa, se você quiser fazer algum exercício aí agora, você pode fazer, mas é só para prestar atenção. A próxima aula eu vou abrir com isso daí, tá? Nós vamos estudar esse exemplo inicial. Tá bom. Oi, pois não? Só falei que tá bom. Oi? Eu só respondi ok. Ok de novo. Pode falar ok quantas vezes quiser, sem problema. Então, para a próxima aula, a gente vai começar daí. Ó. Um exemplo de seguros de 1.200 com prazo de 1 ano. Tá? Cobertura de 1º de julho de 2019 a 30 de junho de 2020. Qual é a característica? Despesa para quem paga e receita para quem vende. Esse slide é o mesmo do início da aula. Como eu falei sobre a aula, vamos ver ele aberto um pouquinho, como se a gente fosse resolver. Então, nós temos um seguro com 1.200 de valor, com prazo de 1 ano, pelo regime de competência. Para quem paga, olha como isso é importante. Tem um desembolso de 1.200 em julho. Tá? Então, um desembolso, ou seja, o dinheiro saindo da conta, não quer dizer despesa. Quer só dizer que o dinheiro saiu. Por quê? Porque o seguro cobre 1 ano. Tá? Então, a contabilidade entende que o seguro tem uma cobertura de 1 ano e isso vai ser a despesa ou a receita de seguros. Então, quem paga o seguro, quem comprou o seguro, vai ter uma despesa de seguro em 2019 de 600, porque é julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Então, 6/12, ou seja, 6 meses dos 12 meses, que são os 1.200, estão em 2019. Eu vou lá e pego metade desse valor, porque é metade do ano, e trago de despesa para 2019. E a outra metade fica para o ano seguinte, o ano de 2020. Então, por competência, quem pagou esse seguro de 1.200 em julho, tem um outro verbo que a gente vai aprender. Vai apropriar seguro 600 no ano e 600 no outro. Então, repara, isso é que é importante para o princípio de competência. Embora eu tenha pago 1.200, eu só trago para a despesa 600 agora, 600 o ano que vem. Olhando pelos olhos de quem recebe. Quem vende, recebe 1.200 em julho. Então, olha só, a empresa vai receber o dinheiro em julho. Porém, só vai se creditar pela receita 600 em julho, em 2019, e 600 em 2020.
tá bom? Então, isso aqui é só para a gente ver, tá bom? Vimos. Próxima aula a gente começa daqui. Eu vou voltar 2 passos para a gente se atualizar. Entra no exercício, nós vamos praticar exercício, fazer conta, tá? E para a gente fixar mais a matéria, tá bom? Então, próxima aula a gente faz exercícios. Eu vou desativar agora o slide e quero saber se alguém tem alguma pergunta nesses próximos 5 minutos aí que a gente tem para aproveitar a nossa aula. Deixa eu ver se entraram mais 2 coisas aqui, se eu ver se tem alguma...